Nesta tarde de quinta-feira, dia 12 de novembro de 2020, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Logística, a ótica do cliente em tempos de pandemia. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, e seguirei as atividades dessa tarde. Inicialmente, gostaria de repassar dois aspectos técnicos para que o nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones e as câmeras dos participantes ficarão desativados durante o webinar para que não haja interferência. O nosso chat estará ativo para que todos possam interagir, colocando ali suas observações, comentários e perguntas. É muito importante a interação de todos. Faço o convite para que participem através do chat. Os desdobramentos da pandemia precisam ser analisados de diferentes pontos de vista. E com a logística não é diferente. Afinal, a ótica do cliente em relação ao tema, qual é? Pensando nisso, e atenta à relevância do tema, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, por meio do seu grupo de trabalho de logística, e em parceria com o Consulado da Itália em Belo Horizonte, na figura do cônsul, promove este webinar para dialogar sobre as percepções do cliente em relação à logística no contexto da pandemia. Para isso, recebemos 4 importantes personalidades do mercado para conversarmos sobre o tema, de maneira interativa, aprofundada e detalhada. Paulo Casadonte, CEO da Ventana Serra e coordenador do Grupo de Trabalho de Logística da Câmara Italiana de Minas. Osias Galantini, o diretor comercial do Grupo Aetra. Felipe Cabral, CEO da Action Cargo, que será assistido pela supervisora de desembaraço aduaneiro, senhorita Tamires Soares. E Marco Gabaldo, representante comercial da IAS Itália. Muito obrigado a todos, Paulo, Osias, Felipe, Tamires e Marco. É um prazer tê-los aqui conosco nessa tarde. Sejam bem-vindos. Inicialmente, então, ouviremos agora a saudação do presidente da Câmara Italiana, o Dr. Valentino Risioli. Hoje vamos falar de logística. Claramente, não é só pela pandemia, mas pela modernidade. A logística hoje é um dos assuntos mais importantes, um dos business mais importantes, porque as empresas podem reduzir os custos e serem mais competitivas exatamente tendo uma logística eficiente. Eficiente, super eficiente. Eu não queria perguntar muito mais, porque os colegas Paulo, Osias, Marco e Felipe nos vão dar umas aulas muito claras do que hoje significa a logística. Portanto, deixo imediatamente a palavra a vocês. Muito obrigado e bom proveito. Muito obrigado, doutor Valentino Risioli. Então, vamos passar agora para a primeira apresentação técnica dessa tarde. Ouviremos o Paulo Casadonte, CEO da Ventana Serra e coordenador deste nosso grupo de trabalho de logística. Paulo, a palavra está contigo. Muito boa tarde a todos, senhoras, senhores internautas que estão nos assistindo. Muito obrigado pela presença e esperamos poder acrescentar um pouco de conhecimentos a todos. Gostaria de agradecer a presença de nosso ilustre senhor presidente, engenheiro Valentino Risioli, do renomado engenheiro Osias Galantini, que sempre ocupou grandes cargos na diretoria de indústrias automotivas, hoje atua como diretor comercial da Etra, jovem e brilhante Felipe Cabral, CEO da Action, assistido por sua assistente Tamires Soares, e o jovem engenheiro aeroespacial Marco Gabaldo, representante da IAS Itália. Nunca como nesta época a palavra logística foi tão proferida. Nunca nos demos conta de quanto importante é a logística em nossas vidas. Logística de pessoas e logísticas de coisas.
e logo sobre logística de coisas que iremos falar nesta tarde de quinta-feira. E gostaria de compartilhar com você uma breve apresentação, não tomando muito de vosso tempo. Não muda, Leo. Perfeito. Costumamos dividir a logística em logística de pessoas e logística de coisas. Logística de pessoas tem a ver com mobilidade, que não é o assunto de nosso webinar. Logística de coisas nos dois modelos, de logística B2B e B2C. O que teria sido nosso dia a dia nesta pandemia sem todas as entregas a domicílio? Então, sem a logística B2C. Que, por contra, por trás tem o modelo logístico business to business, em suas várias modalidades. Então, modalidades aéreas, de transporte ferroviário, rodoviário, de navegação marítima. Esta é a logística. Nossa época foi comparada a uma época de guerra. E muitas vezes passa em segundo plano uma imagem muito emblemática da Segunda Guerra Mundial, o D-Day, a chegada dos aliados nas praias da Normandia, onde, além do grande sacrifício humano, foi uma obra-prima da logística. Afinal, se ganha a guerra graças a uma logística eficaz. E como bem comentou nosso presidente na introdução, nunca, como neste período, é necessário que os clientes cuidem das operações logísticas, que viraram, infelizmente, caóticas, porque muitos carriers aéreos, marítimos, foram suprimidos. Assistimos, particularmente no cenário da navegação aérea no Brasil, a uma redução de voos passageiros que no auge da pandemia chegou a 95% de redução. E não só os passageiros foram afetados, mas também a circulação de mercadorias. Costumo sempre dizer que economia é transportes, então não pode haver economia, não pode haver crescimento de um PIB de um país sem uma logística eficaz, com toda a infraestrutura também que está por trás da logística. Estudos absolutamente neutrais, sem fazer muita publicidade, efetuados pela Andersen Consulting, apontam, felizmente, nos últimos meses, uma retomada das atividades logísticas, ainda que esses estudos são anteriores à segunda onda de Covid. Então, existe ainda uma grande incertidão sobre como iremos enfrentar esta segunda onda. Já há reduções de frequências de voos ao Brasil em virtude do lockdown presente na Europa. E, de qualquer forma, a demanda por capacidade por parte dos clientes é ainda uma demanda aquecida. E isto tem gerado uma competitividade versus a escassez de oferta. Então, há um custo logístico típico de uma época de guerra, não um custo logístico facilmente controlável, assim como foi em épocas anteriores. Em outubro, quando as coisas estavam se restabelecendo, a capacidade global nas circulações de mercadorias tinha sido reduzida de cerca de 20%. Tínhamos chegado no second quarter de 2020 a uma redução brutal na ordem de 60%, 70% na circulação de mercadoria. Quando as coisas pareciam melhorar, quando tudo parecia que finalmente tivesse chegado uma luz do final do túnel, a luz está sendo apagada. Grande é ainda a incerteza. No pico da pandemia, na modalidade aérea, então na circulação de mercadorias por via aérea,
cerca de 70% dos voos internacionais foram cancelados no maior aeroporto internacional da América Latina, aeroporto de Guarulhos. Não tivemos mais voos diretos de Lisboa para o Brasil, para Recife, para Confins. A Argentina entrou num lockdown realmente muito rigoroso, com somente voos cargueiros chegando e saindo da Argentina. E como estamos no âmbito da conceituada Câmara Italiana, ítalo-brasileira de Minas Gerais, cumpre salientar que nos últimos 50 anos, pela primeira vez, nos últimos meses, não temos voos diretos da Itália para o Brasil e vice-versa. Nos aeroportos, nos terminais, a gestão da circulação das mercadorias foi algo realmente difícil por causa de escassez de pessoal, por causa do distanciamento. Então, é uma época que, se é difícil para nós, operadores logísticos, entendemos como o cliente, nesta época, está sinceramente sofrendo. E é nosso dever, nossa missão, fazer de tudo para amenizar os impactos. Grandes companhias aéreas, que me permito mencionar, Lufthansa, é de domínio público o prejuízo que desde março, abril vem enfrentando, perdendo cerca de 1 milhão de euros por dia. Imaginem como isso tem afetado todas as operações logísticas, particularmente no Brasil. Outra grande dificuldade na época de pandemia, e esperamos que isso possa acontecer quanto antes, é a circulação da vacina. Já estão circulando com absoluta prioridade insumos para a produção das vacinas. E é um dilema, sinceramente, importante que teremos pela frente, porque os carriers, principalmente aéreos, serão afetados com falta de espaço nas aeronaves. O cenário aéreo é, em resumo, bastante tumultuado, assim como o cenário marítimo, onde tivemos blank sails que partiram da Ásia, ou seja, a ausência de saída de carriers quando a demanda foi escassa, quando a situação melhorou um pouco, agora novamente grande incertidão pela frente. E as operações dos terminais portuários também muito afetadas por falta de pessoal, distanciamento, tripulações em quarentena. Jamais tínhamos presenciado a navios que, na entrada do porto, foram obrigados a voltar na posição de barra e toda a tripulação permanecer em quarentena algumas semanas. Uma situação que requer mais do que nunca um cuidado extremo por parte dos operadores logísticos, sendo nós a atividade príncipe de serviço aos clientes. Uma época de acirrada competitividade, uma época de acirrada luta para garantir os espaços, porque, afinal, não podemos parar a produção, o mundo não pode parar. Então, isso tem gerado a grande demanda e a escassez de oferta, tem gerado um custo logístico ao qual ninguém de nós estava acostumado. Não quero deixar Vossas Senhorias com uma mensagem tão negativa, mas sim realista. Sim, realista. Uma época que requer, sem dúvida, muita proximidade por parte nossa, muita humildade, muito espírito de serviço ao cliente para poder sair juntos desta situação na qual ninguém de nós tem culpa. Entendemos as dificuldades e acreditamos que com uma grande parceria, com um contato quase como se fôssemos a equipe operacional logística das empresas, poderemos conseguir uma vitória juntos.
Qual será a provável retomada? Sem dúvida, um cenário turbulento, haverá um redesenho de rotas, de frequências, talvez um aumento tarifário, aliás, sem talvez, haverá sim um aumento tarifário temporário que esperamos possa ser mitigado nos meses à frente. Os carriers precisam alcançar o break-even, não adianta ter uma logística eficaz se os carriers, em primeiro lugar, não estão em break-even. Este é mais ou menos o desenho que nos espera, e aqui me despeço de Vossas Senhorias, tendo tomado apenas 12 exatos minutos, agradecendo pela atenção e deixando a palavra ao ilustre engenheiro Osias Galantini. Por favor. Muito obrigado, Paulo. Excelente apresentação, faz a gente refletir aí esse novo normal, né, que nós estamos vivendo. Obrigado também ao Dr. Valentino Rizioli aí pelo convite e aos colegas também, o Marco, o Felipe Tamires, né, o Renato e o Leonardo, que nos proporciona aí essa organização do evento. Bem, eu sou Osias Galantini, responsável de vendas da Aetra Sistemas Automotivos. A Aetra é uma empresa brasileira, é uma autopeça que fornece para todos, praticamente, né, todas as OEMs aqui instaladas, eu diria 80% das OEMs, e a abordagem que eu vou fazer é a logística nesse setor de autopeças em tempo de pandemia. Para que a gente tenha um pouco uma agenda aí do tempo, né, organização do tempo, a ideia é falar um pouco sobre a Aetra, para vocês entenderem como a logística é ainda mais importante nesse momento, para vocês entenderem a nossa, entre aspas, a presença na região, dados do setor, para mostrar também como tem comportado o setor automotivo no Brasil, o papel da logística na visão da Aetra como um cliente dos seus fornecedores, mas também como um fornecedor das grandes montadoras, e aí um pouco de conclusão para a gente refletir. Um pouco sobre a Aetra. A Aetra é uma empresa brasileira fundada pelo nosso presidente, hoje presidente Pietro Sportelli, o CEO, o senhor Rafael Sportelli, está no comando das operações. Vocês têm aí o corpo diretivo, eu me ocupo da diretoria comercial. A Aetra tem presença bem pulverizada na região sudeste e sul do Brasil, são 10 divisões no Brasil, 10 plantas, uma na Argentina e 2 centros de pesquisa e desenvolvimento, com um escritório em São Paulo e a sede em Contagem. Alguns dados aí sobre a nossa capacidade, são 230 prensas, ciclos de duplo efeito, sendo 3 linhas de 2.000 toneladas, 12 prensas dedicadas à parte de ferramentaria tryout de até 2.000, linhas de solda com mais de 500 robôs. Nós temos, em alguns casos, bem mais robôs que algumas montadoras instaladas no Brasil, são 281 mil metros quadrados de área construída, 865 mil metros quadrados de área total, aproximadamente 3.200 funcionários, só em engenharia, mais de 155 pessoas. Nosso portfólio de produto passa de cabines completas a conjuntos soldados, estampados, peças feitas em roll form, para-choques em estampados, enrolados, protótipos, ferramentas e mais outros itens que vocês podem ver aí, mostrando que no carro nós temos uma presença muito completa na parte de body e de chassis desses veículos no Brasil. E também caminhões, temos a mesma presença e hoje praticamente fornecemos para todas as montadoras instaladas no Brasil. Clientes, vocês podem ver, como eu disse, mais de 80% do volume produzido no Brasil tem peças fabricadas pela Aetra. Estamos enfrentando a Covid como todos, o nosso protocolo ele não é diferente das empresas de vocês aí também, que é toda a parte de distribuição de máscara, uso de álcool gel, sinalização em todas as unidades, a parte de normas, medição de temperatura, relatórios, questionários diários, medidas na parte dos refeitórios, para possibilitar. Isso também vem a impactar na questão logística. Também presente na parte de sustentabilidade e um importante
uma importante ação nesse momento é a fabricação de face shields que a gente doa para os profissionais da medicina que estão aí na linha de frente do combate, né, que muito nos orgulha o trabalho deles. Bem, os dados do setor, para vocês entenderem como a logística, por si só, hoje, como o Valentino, o Dr. Risioli comentou, ela já é importante, né, normalmente numa indústria automotiva de autopeças, no seu sistema como um todo. Mas, para exemplificar aqui, nós estamos usando alguns dados do Sindipeças, alguns estudos, aqui é mais visual para vocês entenderem que nós estamos tendo uma evolução da produção com base em 2012, percentual, como ela desacelerou a produção de automóveis comerciais leves e caminhões no Brasil e como ela está se retomando. A gente diria que é quase um V na produção, né? Uns falam que é o Nike, que aqui ainda está meio plano, aquele símbolo da Nike, mas a gente entende que a produção, com todas as restrições aí da questão do Covid, tem nos limitado, então a produção não está crescendo na velocidade que a gente pode ver aqui nesse slide, que é das vendas e receitas nominais da indústria de veículos, né, e motos e peças. A venda, ela está sendo realmente, teve uma desaceleração muito forte e um crescimento muito forte. Isso aí para exemplificar que nós estamos tendo diferentes aí, uma diferença na demanda e na oferta. E aqui a gente pode ver também as passagens de fluxo de veículos nos pedágios, né? Rodovias pedagiadas, mostra que caminhões teve uma queda menor, nós falamos aí, o transporte de coisas aí, ele acabou vamos falar, tendo que reagir muito mais rápido, os veículos leves caíram mais, mas para dizer que a retomada, a queda rápida e a retomada rápida está gerando aí muito problema no nosso setor, que a gente hoje conta com a logística para tentar minimizá-los. Aqui nós temos dados de estoques, para vocês entenderem também por que esse descompasso entre vendas e produção. A aceleração maior da venda e da produção está gerando um descompasso aí na indústria. Estoques de automóveis e comerciais leves aqui no Brasil, em 1.000 unidades, seja aqueles nas concessionárias que na indústria, né, dentro das montadoras. E o de baixo é mais interessante, porque ele normalmente é 30 dias. Na pandemia, como a venda foi quase a zero, ele explodiu. Vocês podem ver março e abril. Porém, a venda reagiu rápido e a produção está reagindo não tão rápido quanto as vendas, o que está gerando um baixo estoque, uma necessidade da recomposição do mesmo. Bem, e para nós, então, o papel da logística nesse momento, né? Nós entendemos que houve, para contextualizar ainda melhor, um descompasso entre oferta e demanda na retomada em V, ou quase em V, né? Então, isso está em busca da recomposição de estoque de matérias-primas pela indústria de autopeças e automotiva e, ao mesmo tempo, a produção de matérias-primas não foi totalmente restabelecida, porque a gente está falando, no caso da Etra, ela é intensiva em aço, né? Consome aço das usinas. Quando se abafa um forno e na pandemia, sem visibilidade, as aciarias tomaram as decisões de caixa para conservar o máximo de caixa, visto que o faturamento foi a zero, teve que reduzir seus custos e ir abafando fornos. Só que a retomada tão grande, o restabelecimento da produção de insumos, isso é de aço, é de alumínio, é de plástico, não está sendo na velocidade da necessidade que a indústria precisa. E quando desacelerou, né, por efeito de caixa, principalmente, o objetivo era ter o mínimo de estoque possível, porque a gente não sabia quanto tempo ia durar esse lockdown, ou esse período de fechamento aí. Então, menos matéria-prima, retornada mais forte, as usinas ou os fornecedores de matéria-prima não fornecendo na velocidade, causou um descompasso grande, está causando um descompasso grande, né? E aí a gente fala isso tudo para mostrar que a logística, depois nós vamos abordar um pouco à frente, que ela tem um papel fundamental de tentar amenizar esses impactos. Um estudo feito pela Fiesp mostra que até agosto, 47% das indústrias, em geral, lá de São Paulo, estavam tendo dificuldades em ter matéria-prima. Eu diria que se hoje fizer o estudo novamente a novembro, eu acho que esse percentual deve estar bem próximo aí a uns 70%, 80%. E esse papel da logística, como nós vemos, a Etra, né, cliente de seus fornecedores e fornecedor das grandes montadoras,
entende que a logística tem um papel fundamental de integradora. Eu falo logística é entidade, né? São os colaboradores da logística de todos os fornecedores, das montadoras, dos operadores logísticos, as empresas aí que tem que fazer, também operador logístico, os desembaraços, como foi mostrado, os fretes aéreos, fretes, né, marítimos e tudo mais. Então, ela tem que integrar ainda mais esse momento aí de maneira muito próxima na comunicação, que a comunicação nesse momento não pode ser falha, na flexibilidade, né, porque, querendo ou não, nós não podemos ter tempos de espera para tomada de decisão, então temos que ser flexíveis. Não esquecer nunca da otimização, que ainda assim, no momento de dificuldade, os custos são fundamentais, a eficácia, né, das ações não podem... O nível de assertividade tem que ser bem alto, e a competitividade, que nesse setor o doutor Paulo colocou aí, a competitividade é sempre grande. No automotivo, vocês, né, podem ver aí como é a guerra das montadoras. Bem, isso aí é um papel que nós vemos hoje, que a logística é a solução para que os problemas, né, sejam menores nesse momento. E a indústria automotiva, por ter uma cadeia longa e a dependência muito grande, está sofrendo muito forte desse impacto, porque a necessidade de transporte, caminhão, fretes aéreos são de todas as montadoras, de todos os fornecedores. E se um elo da cadeia ele rompe, impacta em todos os demais. Ou seja, se faltar parafuso nas autopeças na montadora, não fabrica nenhum carro, automóvel, caminhão, máquina agrícola e assim por diante. Então, no setor automotivo, a indústria de autopeça, ela tem que estar à frente da montadora nas suas ações, porque a peça tem que chegar para o carro sair na produção. Então, ainda assim, a esse momento é de muita atenção e de colaboração no sistema integrador logístico. Se isso não acontece de maneira tão eficiente, o que gera um exemplo aqui, uma notícia aqui da FenaBrave. Alguns tipos de caminhões já têm, né, os pedidos às montadoras de caminhões aí, elas não vão atender, já está tudo saturado até abril de 2021. Por falta de componentes, vocês podem ver aqui, isso aí o presidente da FenaBrave relatou. Isso não é bom, porque alguns poderiam estar faturando mais agora, quem se preparou, quem está preparado, né, está se preparando e se reinventando esse novo normal. Porém, nós não sabemos se depois de abril vai ter essa mesma demanda. Pode ser que se não vender hoje, quem sabe em abril, a gente espera que sim, mas para te dizer que a gente tem que suprir essas faltas, né, de materiais aí na indústria, de maneira a conseguir ter o sucesso, ou pelo menos perseverar e ter aí aproveitar da oportunidade desse crescimento em via das vendas como uma oportunidade para todas as indústrias. Conclusão. Se eu posso resumir aqui um pouco, esse sistema automotivo ele é um elo, uma cadeia que tem que funcionar integrado. O que nós entendemos é que todo o setor, a logística principalmente, tem que tentar antever os fatos, né? A gente fala, nessa pandemia, quem poderia antever o vírus? Mas aconteceu primeiro na China e as lições aprendidas lá poderiam ter sido trazidas mais rápidas, né, para o Ocidente. Então, antever os fatos ou tentar minimizar, ou buscar as informações o mais rápido possível, mapeando ações de contingência, né? Hoje nós estamos fazendo muito isso aqui no nosso grupo, as alternativas de fornecimento, alternativa de modal de transporte. Se a bobina que vinha por ferroviário hoje não dá tempo para o ferroviário, nós estamos colocando em caminhões, fracionando os transportes, transporte aéreo que nunca fizemos, hoje estamos tendo que recorrer, para que a montadora, que é o nosso cliente, que na ótica dela ela quer a peça naquele momento, que as vendas, a estrada, por exemplo, né? Um exemplo de um cliente nosso é a linha de vendas, tem que produzir. E a gente, então, tem que ter essa consciência de mapear as ações de contingência, comunicar de forma clara e transparente com os clientes, com a base de fornecedores. Isso aí é fundamental, é um papel que a logística tem que integrar nesse momento. E várias reuniões que a gente tem tido, seja com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, justamente para alertar dos problemas existentes, da falta de determinados materiais, determinados componentes, para juntos redirecionar os tipos de produtos para que a gente possa ter a perda menor ou, quem sabe, manter os programas da montadora. Ser ágil e flexível na tomada de ação, isso aí nem se fala, né? E nós estamos falando de just-in-time, just-in-sequence, Kanban eletrônico, a montadora pede a peça, 3, 4 horas depois tem que estar na linha. Nossos estoques com a pandemia que eu mostrei foram consumidos, eram 3, 4 dias, hoje muitos estão, né, dentro de aviões sobre asas ou sobre rodas, e então tem que ser
ágil e flexível na tomada de decisão. Não temos mais tempo, aquele tempo que tinha dos estoques reguladores, hoje não tem. E retroalimentar o sistema para buscar a previsibilidade e planejar, né? É uma palavra bonita, parece fácil, a pandemia está aí, tem o caos um pouco instalado, mas eu acho que se não tiver metodologia, se não tiver um pouco dessa né, dinâmica que eu mostrei, aí sim os problemas vão ser concretizados. E eu acho que nós temos aqui, nós não deixamos nenhuma montadora na mão, estamos abastecendo todas, com muita dificuldade pela falta dos insumos que eu mencionei, mas por ter justamente essa consciência, né, essa ideia aí que a gente tem que trabalhar com a logística, um ente integrador, usando todos aqueles pilares que eu mostrei anteriormente. Bem, eu economizei 1 minuto e meio aí para o nosso amigo Felipe, ou Marco, né? Não sei quem é o próximo, vou pedir ao Leonardo, e agradeço a todos vocês, e estamos abertos aí no final a alguma pergunta, ok? Muito obrigado, Osias, por sua apresentação, pelas elucidações. Nós agora passaremos, então, para a Action, né? O Felipe Cabral, CEO da Action, que será acompanhado pela Tamires. Então, por gentileza, Felipe, tome a palavra. Obrigado, Leonardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, queria parabenizar Osias e Paulo pela excelente apresentação, pela qualidade da informação. Queria agradecer também pela oportunidade, é uma honra participar de uma conversa de tão alto nível. Tamires, se você quiser começar a compartilhar a tela, agradeço, finalizando os agradecimentos, então, aí ao presidente Fisioli e a todos que nos assistem. Tamires, obrigado também por me ajudar aí com a parte técnica da nossa apresentação. Antes da gente entrar nisso tudo, eu queria comentar com vocês o início de tudo, como foi. A gente recebeu uma grande surpresa logo de início, com toda essa história de pandemia. Como o Paulo falou, os embarques dos EPIs, mas primeiro foi do Brasil indo para a China. Nós fomos bombardeados de processos de exportação dos EPIs do Brasil para a China. Quando a crise chegou aqui, ou quando o vírus de fato se instalou no Brasil, rapidamente o governo brasileiro bloqueou essas exportações através da alfândega, e por isso que a gente queria comentar com vocês as questões do desembaraço. A logística é muito importante na parte física de movimentação, mas sem o desembaraço, sem as aduanas, tudo trava. Nós, então, nesse momento, começamos com as exportações, depois vieram as importações dos EPIs. O mundo inteiro teve que se adaptar. O volume de exportação da China de máscaras e outros produtos relacionados ao combate à Covid foi muito grande. A alfândega da China começou a se adaptar, isso foi um caos, a cada semana eles iam tomando decisões diferentes, mudando a regra do jogo. E nós tínhamos clientes que já tinham comprado os produtos entregues no aeroporto, vinha uma regra nova, precisa de uma licença, não precisa de licença, certificações. As aduanas do mundo todo também, qualquer tipo de máscara eu também não quero. Então, vou ter que ter um mínimo de qualidade, vai ter que ser FDA approved, ou então vai ter que ser aceita pela comunidade europeia. E aí as máscaras já compradas, já pagas pelos importadores brasileiros, entregues na alfândega da China e sendo impedidas ou de sair de lá, ou chegando aqui sendo impedida de liberar. Então, foram dias, semanas, na verdade, né, meses bastante conturbados. Nós pegamos aqui o depoimento do presidente da Associação de Agente de Carga Aéreo da Itália e basicamente eles passaram pelas mesmas dificuldades de todo mundo. Depois a gente pode compartilhar o texto inteiro aí com o Leonardo, para ele compartilhar com os participantes. Mas nós destacamos um pequeno trecho aí onde eles falam bastante dessa redução de opções de voos, que já foi lembrada pelos colegas. De repente, não existem mais aeronaves. As aeronaves de passageiro, para quem não, vocês todos devem saber, mas para quem não sabe, leva sempre uma quantidade enorme de mercadorias. Quando não tem esses voos, se canaliza tudo nas poucas opções cargueiras.
e as alfândegas tentando se adaptar ao que vem, ao que sai e o que fazer, principalmente nas questões dos EPIs. Vocês devem lembrar também as dificuldades que o Brasil teve com os respiradores. Os americanos entraram no mercado chinês, simplesmente encheram as aeronaves, tiraram os pedidos do mundo inteiro, e nós aqui tentando trazer, o mundo inteiro tentando trazer os seus respiradores também para a luta individual de cada país. Mas então, como um trecho aí, a questão da importação dos dispositivos médicos, as alfândegas tendo que se ajustar e criando corredores. Isso aconteceu no Brasil também, foram criadas diversas autorizações mais ágeis para produtos de combate ao Covid. E a Tamires vai agora dar sequência, então, à apresentação. Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos, pelo tempo de vocês. Tamires, por favor, conta um pouco mais aí de como foi a batalha no dia a dia. Boa tarde, gente. Obrigado, Felipe, aí, por compartilhar. Agradecer aí a todos, agradecemos também a oportunidade, né, de estar participando de um evento dessa importância. Nós tivemos vários desafios, né, no desembaraço aduaneiro nesses tempos de pandemia e distanciamento social. E para a gente falar de desembaraço aduaneiro, né, nós temos que falar aí de todos os demais entes envolvidos, né, para essa engrenagem funcionar, né? Então foram feitas várias adaptações, né, no desembaraço aduaneiro brasileiro, para ajustar esse momento difícil que a gente está passando, né? Nessa engrenagem toda, a gente tem os transportadores, os importadores, exportadores, os agentes de cargas, terminais, as empresas de despachos e os órgãos públicos, né? Que foram também muito importantes nesse processo aí, que está sendo, né, importante nesse processo da pandemia. E como o desembaraço aduaneiro, ele é a ponta, né? Ele é o final de linha desse processo todo do comércio exterior, ele acaba sofrendo bastante. Então, essa engrenagem toda, todos esses entes têm que funcionar muito bem para a gente conseguir concluir o desembaraço, né? Falando um pouco mais da rápida reação que nós tivemos no Brasil, né, principalmente pela Receita Federal, nas medidas, né, tomadas, né, colocamos aqui várias notícias, né, das notícias das medidas que foram tomadas, legislações, né, da Receita, dos órgãos anuentes, né, para poder passar por esse período de uma forma mais tranquila. Então foram criados vários facilitadores para esse momento ser facilitado para o desembaraço aduaneiro no Brasil. Então, a Receita foi um dos primeiros órgãos, o primeiro órgão, na verdade, que tomou várias medidas, legislações, decretos específicos, né, para facilitar o desembaraço dos produtos de combate à pandemia. A Receita Federal também, né, dentro dos demais órgãos públicos, fizeram facilitações para o desembaraço aduaneiro dos produtos destinados ao Covid-19, né, fizeram incrementar, assim, foi muito incrementado nesse período também o atendimento virtual pela Receita, né, a criação de dossiê que já estava sendo feita, mas muitas outras medidas via portal foram feitas durante esse período para atender, né, o momento. Foi criada também a instituição, um comitê que foi criado para tratar somente desse assunto, né, uma portaria criada especificamente para tratar desse assunto. Zeragem de alíquotas que foram criadas para importação, né, facilitar a importação também dos produtos de combate ao Covid, isenção dos tributos federais para também aos itens destinados a esse fim. Enfim, tivemos várias medidas, né, vários decretos, legislações, itens que foram impostos e ajustados no início, ali bem no início de março mesmo, quando, né, estourou o boom, para ajudar facilitar o desembaraço aduaneiro no Brasil. As adaptações, assim, que a gente vê que todas as empresas, né, tomaram durante esse período também, foi a extinção um pouco do papel, né, que a gente estava mais acostumado, já estava no processo, mas ele teve uma celeridade maior nesse período, né? Então, verificação física,
que os fiscais faziam à distância foi intensificado, já existia, mas não era muito usado, foi intensificado. Alguns armazéns que não tinham cálculo de armazenagem virtual, né, solicitação virtual, impuseram isso também. Os portos começaram a aceitar a cópia virtual também do conhecimento eletrônico, né, os portos e aeroportos, então a gente não precisava mais entregar o físico. Os órgãos também agilizaram os deferimentos de LI por via digital, né, que já havia sendo feito por alguns órgãos, mas também principalmente o MAPA, e os cartórios, que foi também um avanço também, que começou a colocar em prática a autenticação também das assinaturas digitais, via digital pelo cartório. Então, assim, as empresas, elas fizeram várias adaptações, né, assim como a Receita e os demais órgãos também, para poder não ter mais a presença, né, preservar as pessoas de estar ali fisicamente e que a gente pudesse passar por esse período um pouco mais, sem muito conturbação, né? Na Action também, como a gente teve logo no início da pandemia, o distanciamento social, né, 100% dos funcionários foram colocados em home office, né, colocamos todos em home office, a maioria das empresas fizeram isso. Os despachantes que ficavam ali na linha de frente, né, nas pontas, eles só estavam sendo convocados só no momento que precisavam, então eles não estavam lá full time para atender, para não ficar circulando menos gente possível nos aeroportos, né, e nos portos. Nós incrementamos também os procedimentos internos de qualidade da empresa para poder atender esse distanciamento social. Tivemos monitoramento psicológico para ajudar os colaboradores que passaram pelo processo da doença, né, do Covid, tiveram colegas também que passaram pela doença. E assim, a intensificação foi muito grande nesse período para poder atender. Então, as vias de comunicação, Zoom, Skype, todos os aplicativos, né, que poderíamos criar e ajustar para poder funcionar melhor a comunicação entre os colegas de trabalho e também com os demais órgãos para facilitar essa interação e não travar, né, o desembaraço aduaneiro, né. O Felipe comentou no início, né, vou falar um pouco mais aqui, mais brevemente, sobre o problema que refletiu muito, foi muito grande, que refletiu muito no Brasil, que foram os produtos vindos da China, né, que estavam tendo, as classificações estavam incorretas, o Felipe citou sobre as máscaras, que elas estavam vindo com classificação errada, então estava dificultando tanto o desembaraço das mercadorias lá na China, para poder embarcar, quanto também aqui no Brasil na chegada. Então, nós tivemos aqui, junto com a consultoria Action, um trabalho de reclassificação dessas mercadorias, para poder corrigir lá, embarcar com mais facilidade, né, colocando as classificações próprias, não só destinadas ao Covid, né, especificamente colocando dentro desse item de classificação de combate ao Covid, mas também na sua própria classificação para facilitar o desembaraço na China. E aí, acabamos fechando até charter também, né, nesse período, para poder facilitar o embarque e chegada, para não ter que parar e não ter nenhum transbordo em outra alfândega, né, em outro país, né, como aconteceu nos Estados Unidos, de ser confiscado, né, material para isso. Então, nós tentamos evitar qualquer transbordo de mercadoria, fechando o charter direto para o Brasil desses produtos. E com tudo isso, né, com todos esses entraves aí no desembaraço aduaneiro, né, a conclusão que nós temos hoje, né, que com todos esses problemas a gente também teve muitas oportunidades, né? O Brasil, ele avançou aí em várias automatizações, né? A gente teve maior agilidade no desembaraço aduaneiro, achávamos que ia ter mais problemas, mas realmente foi um facilitador, a Receita facilitou bastante coisa. As automatizações que foram feitas por eles. As empresas também experimentaram home office, algumas gostaram e foram surpreendidas realmente com os resultados, como fomos aqui na Action, né? O trabalho não parou, pelo contrário, a gente trabalhou, intensificou mais ainda, né, por esse período. Os terminais, os armazéns experimentaram também essa sistemática, foram obrigados a implementar sem testes, né, essa parte de
de atendimento virtual, as vistorias também que a Receita experimentou e, né, tivemos na pele essa prática e como que funcionou bem. Enfim, a gente sabe do comércio exterior brasileiro, né, da parte de desembaraço, que ainda é muito burocrática, a aplicação de penalidades, multas, é uma coisa que a gente ainda sofre muito aqui no Brasil, mas também conseguimos saber que estamos rumo a essa desburocratização. Então, o mercado, ele com certeza agora vai ser mais competitivo, a gente vai conseguir realmente não voltar um pouco atrás, né, do que já está sendo feito, e pegar essa engrenagem aí para que consiga o desembaraço ser também um facilitador, né, para o nosso país. Obrigada aí, gente, pela participação. Muito obrigado, Tamires. Nós agradecemos a sua palestra, bem como as falas do Felipe. Gostaria somente de avisar que já temos aqui perguntas no nosso chat e ao término faremos essas perguntas aos palestrantes, né? Gostaria também de reconfirmar que enviaremos esse vídeo para todos que estão participando, de forma que se alguém, por motivo de internet, conexão ou de áudio, perdeu alguns segundos da apresentação, vocês poderão rever este vídeo. E, como terceira observação, eu trago aqui as saudações do cônsul italiano em Belo Horizonte, Dário Savarese, que por problema de agenda não pôde estar conosco nessa tarde, mas foi um apoiador e co-realizador deste nosso webinar. Eu passo, então, a palavra para o nosso próximo palestrante, né, para o Marco. Peço a ele que se apresente e que tome a palavra. Marco, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Eu vou logo abrir a apresentação para não perder tempo. Bom, eu sou Marco Gabbado, engenheiro aeroespacial. Eu sou italiano e naturalizado no Brasil já há mais de 4 anos. Como engenheiro aeroespacial, eu sou responsável pela aeronavegabilidade de aeronave asa fixa e rotativa, ou seja, eu sou um dos responsáveis que libera a aeronave pronta para voar, tanto aeronave como aviões, chamado de asa fixa ou helicóptero. Bom, a IES é a firma, podemos dizer, uma das maiores firmas do Sul da América responsável pela manutenção de motores de aeronave. No específico, motores militares, também motores de operadoras de aeronaves civis. Neste período de pandemia, trabalho muito a IES para poder ajudar a Polícia Militar, no caso específico, helicóptero, a Polícia Militar, que foram responsáveis pelo transporte de pessoas portadoras do vírus Covid-19. O que aconteceu nesse período? Bem, primeiro vamos falar só rapidamente da IES. A IES fica em Belo Horizonte, São José da Lapa, um pouquinho fora de Belo Horizonte, próximo do aeroporto de Confim. É uma firma que trabalha com as fabricantes maiores do mundo de motores, a Rolls-Royce, a Whitney, fabricante também de peças aeronáuticas como ST Engineering, Honeywell. Os padrões são muito elevados, a qualidade é o máximo nível possível. Então, para manter esses padrões, às vezes é importante assumir a responsabilidade de aceitar ou não aceitar algum tipo de manutenção. O que aconteceu nesse período de pandemia? Muitas aeronaves ficaram paradas. Ou seja, a aeronave paradas é uma aeronave que pode ter problema de desgaste também, mesmo se fica parada, poeira, corrosão, etc. A aeronave é feita para voar, não para ficar paradas. Ficar 2, 3, 4 meses parada significa fazer uma manutenção extraordinária, fora do normal. Isso criou imprevistos. Clientes que ligaram, enviaram um e-mail pedindo uma manutenção de motores Rolls-Royce, que são manutenções de $50 mil, são manutenções muito caras, só que foram um pouquinho fora do normal. Precisamos fazer a manutenção de aeronave parada há 2, 3 meses. Isso foi um dos problemas que surgiram nesta pandemia.
Outras coisas foi tentar de resolver problema de prioridade, que foi mais a diretoria. Vamos dar prioridade a aeronaves militares, não porque são militares, porque estão ajudando no combate ao coronavírus. Então, tem cliente que precisa ligar, explicar, não, vamos colocar vocês em outra posição, em espera, por quê? Porque agora não é prioridade. Isso foi um dos problemas maiores nesse período de pandemia, lidar com os clientes. O cliente acha que a logística no setor da aviação é muito parecida com aquela do supermercado, e não é. É muito diferente. Um dos problemas, acho o pior de todos, é lidar com dólar. A alta do dólar criou problema de estoque. E na aviação, se trabalha com o quê? Just in time. O Zias falou bastante disso. O setor automotivo, eu acho que lembra bastante o setor da aviação. Se lida com o dólar, de consequência, não se pode fazer muito estoque, porque se imobiliza capital. Só que o problema da pandemia foi exatamente ter um estoque pronto para poder fazer manutenção rápida. Então, isso foi um paradoxo, acho, do setor, imagino, tanto na aviação como de outros setores B2B do transporte. Então, isso foi, eu acho, a parte mais complicada é explicar para o cliente isso. Por isso, eu acho que este evento vale a pena ser gravado, difundido. Por quê? Porque os clientes precisam entender. Se não entende, não aprecia o trabalho que há por trás disso. Às vezes, pode até usar palavras fortes contra o que trabalha na indústria, mas é assim que está acontecendo. Então, mudança de prioridade foi um dos problemas maiores. Dólar, alta do dólar, manutenção fora do normal, que é manutenção de motores e aeronaves paradas. E acho o pior de todos é a canibalização de peças que acontece na aviação. Isso pode levar práticas ilegais e pode levar até incidentes aéreos que ninguém vai ver agora, vai refletir isso daqui a 3 meses, 6 meses. Mas com uma boa fiscalização, canibalização é uma prática normal. Por isso que frotas de aviões no setor militar e civis tem mesmo um modelo de aeronave para poder canibalizar peças. Isso é normal, uma prática que, segundo os fabricantes, é possível. Agora, precisa de fiscalização severas. E também flexibilidade na parte de documentos. Em poucas horas você tem que emitir um documento para permitir a aeronavegabilidade de uma aeronave militar. Por quê? Porque é um caso de urgência, necessidade. Agora, o setor civil, você tem muito atraso na documentação, também tem que ser flexível. Por quê? Porque a aeronave não podia voar e, ao mesmo tempo, não tinha caixa suficiente para pagar a manutenção. Isso são, pelo menos, problemas que eu quis trazer para vocês, porque é o dia a dia no setor de manutenção de motores. Também de aeronave. Eu estou falando da IES, que é manutenção de motores, mas também na aviação em geral foi essa. Eu trabalhei para outras firmas no setor de construção de aeronave. E eu vi de tudo. Peças que chegavam rápido, outras peças que não tem previsão nenhuma de chegar, e atraso na entrega de produto à aeronave, que eram prontas em 3 meses e agora só o ano que vem. Mesmo com um cliente que paga valores bem elevados antecipadamente. Bom, então, eu acho que é importante pensar nisso. Será que o modelo just-in-time é ainda o modelo melhor para ser usado na aviação, considerando o que vai acontecer futuramente? Porque vai ter primeira onda, segunda onda, pode ser que vai surgir outro tipo de doença futuramente. Então, será que just-in-time é ainda um modelo melhor? Outra questão, eu acho que era interessante discutir depois é banco. Os bancos, eu acho que deveria também ajudar nisso. Porque just-in-time é feito para quê? Porque você imobiliza um capital de peças muito caras, então você tenta de pedir em cima da hora, com todos os benefícios e também os problemas. Se o banco não ajuda nisso, automaticamente esse tipo de filosofia e logística não faz nenhum sentido. Nós podemos se esforçar quanto quiser, mas sem isso ajuda, apoio dos bancos, eu acho que não podemos nem fazer milagres, não é?
Bom, eu queria também lembrar só outra questão. Por que tem que trabalhar ou, às vezes, negar alguns serviços? Porque tem que manter padrões de qualidade, padrão de certificações. Isso obrigou, muitas vezes, a perder dinheiro, não porque não tem serviço, mas porque, faltando peças, ou distanciamentos sociais, ou medidas, às vezes fazendo ou não sentido, impediram de manter uma qualidade boa e garantir uma certificação segundo os padrões internacionais. Então, o Brasil tem condições de manter padrões internacionais de qualidade bem elevados, mas às vezes a regra implantada, eu acho que deveria ser reformulada, tanto a regra implantada pelo governo quanto para órgãos internacionais. Não se pode aplicar a mesma regra no Sul da América como na Europa. E pronto, são assim, ideias, pensamentos que eu queria passar, porque a maioria das coisas eu acho que da minha área são os mesmos problemas do setor automotivo. É só, eu tentei fazer o mais rápido possível, eu quero ficar à disposição aqui para responder a dúvidas e perguntas, porque acho que o setor da aviação é um setor bem assim, desconhecido para a gente comum. Então, fico à disposição agora para as perguntas. Ok, obrigado, Marco. É muito interessante, de fato, esse setor é assim, desconhecido pelo cidadão comum, né? Que, naturalmente, ele é só usuário quando faz a sua viagem e tem ali os direitos do consumidor garantidos, né? De horário da prestação de serviço, mas o mundo que acontece por trás para que aquele serviço seja prestado, ele é um mundo novo para a maioria de nós, sim. Que sabe, é uma coisa interessante, a questão do direito do consumidor, às vezes reclama, mas se soubesse o que é por trás, eu acho que teria menos discussões também nos fóruns, né? Assim, antes de reclamar, todo mundo deveria ter um mínimo de formação e compreensão dos mecanismos, um mínimo, antes de dizer é culpa do governo, é culpa da indústria, é culpa do Brasil não presta. Não. Uno tem que entender os mecanismos e os padrões que todo mundo aqui é obrigado a cumprir. Sim, sim. É um excelente ponto de vista. Vamos então passar para a parte de perguntas. Eu até cheguei a compartilhar aqui com os palestrantes. Eu vou convidar primeiramente o Dr. Paulo Casadonte. Teve uma pergunta aqui, eu vou lê-la. Ela veio do Ricardo Gomes. Ele diz o seguinte: aos apresentadores pergunto quais serão as novas tendências da logística após a pandemia. A pandemia sedimentou e alavancou definitivamente o e-commerce? Os operadores logísticos estão preparados para esse aumento repentino? Então, acho que o Paulo poderia discorrer essa resposta para a gente. Perfeito. Obrigado, Ricardo, pela pergunta absolutamente pertinente e absolutamente diretta. Absolutamente diretta, não fácil de responder. Vamos lá. Sedimentou definitivamente o e-commerce? Sim. Eu acho que é um caminho sem volta. Ainda que bastou na segunda-feira uma notícia, bastou a circulação de uma notícia a respeito de uma nota casa farmacêutica estar próxima à vacina, ou seja, já na fase 3 avançada, com um bom sucesso da vacina, que as ações das empresas ligadas ao e-commerce despencaram. Então, isso é um pouco sintomático. De todas as formas, é um caminho sem volta, absolutamente sim. O comércio, de uma forma geral, terá que se reinventar. O grande comércio das grandes lojas, não sei até que ponto conseguirá sobreviver. Ouço muito falar de pequenos comerciantes que montaram uma lojinha virtual. Acho que esta é uma tendência, um caminho que não terá volta. Está o mundo preparado para tudo isto? Talvez ainda não. Talvez ainda não,
porque quando se fala de logística, logística é uma palavra muito abrangente, que envolve infraestruturas, então investimentos em participações público-privado, que envolve financiamentos, envolve tantos fatores. E, querendo ou não, a pandemia nos trouxe um retrocesso logístico, porque muitos carriers deixaram de operar, muitos carriers, infelizmente, não conseguirão sobreviver. Este é fato. Ao longo deste webinar, estamos no timing preciso, sem aborrecer ninguém dos internautas. Todos abordaram aspectos muito, muito interessantes. Espero que, afinal, senhoras, senhores internautas, possam ter um conhecimento geral um pouco mais ampliado. Espero ter respondido diretamente a sua pergunta. Ricardo. Muito obrigado, Paulo. Tem uma segunda pergunta aqui, eu direciono ela para o Osias, da ETRA. A pergunta é: chegaram a flexibilizar de algum jeito na produção? Se sim, o quão eficaz foi essa flexibilização, Osias? A pergunta interessante. A gente está fazendo isso aí constantemente, a flexibilização da produção, seja no cliente que nos fornecedores. Um exemplo é a matéria-prima. Como eu falei, os estoques reguladores foram consumidos com esse descompasso aí da oferta e da demanda. E aí tem algumas matérias-primas que estão chegando em cima da hora. Eu identifico uma matéria-prima alternativa, ela vem do sul, então chega aqui, num certo horário, tem que transformar para entregar a peça. Aí esses cálculos a gente entende que vai atrasar 1 hora. Falo de just in time, 1 hora é muito, meia hora. E aí concordo, às vezes, com o cliente de vamos antecipar ou jantar, ou almoço, ou postergar em meia hora, em 40 minutos, para que aquela peça. Ou então fazemos uma revisão no mix, colocamos um outro produto que a gente tem, aquele vai se atrasar e ser montado quando a peça já estiver disponível. Então, a todo tempo, acho que eu falei da cadeia como um elo, né? Os elos da corrente, e o mais fraco é que dita a força dessa corrente. Ótimo, gente. Tem uma observação aqui do Marco, o nosso palestrante, Marco Gabaldo. Ele diz que flexibilizar a cadeia produtiva leva, às vezes, à perda de qualidade do produto. Antes que ele justifique, eu vou inverter aqui agora. Osias, o que você acha dessa frase? É uma posição muito específica, talvez, do setor. Qualidade no setor automotivo não se discute. Ela é preponderante. Se flexibiliza desde que se tenha o mesmo nível ou superior de qualidade. O nível inferior não flexibiliza. Porque carro anda a X quilômetros, 100 quilômetros, 80 quilômetros, são vidas. Então, esse é um ponto que não tem negociação. Joia. Imagino que seja o mesmo no setor seu, né, Marco? Eu mesmo. O único problema na aviação é que demora muito requalificar o fornecedor. Se falta uma matéria-prima, não posso de um dia para o outro escolher outro, não. Precisa um processo burocrático, internacional, nacional, ANAC, FA, etc., para depois, 1 ou 2 meses, ver se eu posso comprar aquele novo produto. O que mata na aviação é burocracia. Não sei no setor automotivo, deve ser um pouquinho mais rápido o processo, mesmo se demora, requalificar. E às vezes você escolhe um fornecedor que te fala, só eu que te posso dar alumínio bom para a sua aeronave. E daí? Eu faço o quê? Entendeu? Isso que acontece. Então você começa a dizer, bom, vamos pensar um pouco, vamos sacrificar a qualidade, vamos sacrificar ou aumentar o custo de fabricação. Isso que é o problema. Marco, aí nesse caso, algumas vezes a gente usa o peso do sistema, né? A negociação global de uma montadora que ajuda um fornecedor no alumínio a ter aquele alumínio no tempo certo, mas sem mudar as características do mesmo, mas pensando globalmente, né? Mas as regras são claras, a qualidade não se discute. Não se pode. É um item de segurança, né? De segurança também, sim. Ok, perfeito. Nós temos aqui uma última pergunta, eu vou fazê-la para todos os nossos palestrantes.
O último a responder será o Casadonte, que em seguida ele faz as suas considerações finais. A pergunta veio do Marcelo Sarans, espero que seja essa a pronúncia, Marcelo, me desculpe se estiver errado. Pergunta a todos os palestrantes, de acordo com as melhorias citadas pela participante Tamires em relação às burocracias, podemos dizer que o Brasil sai fortalecido desta crise neste requisito? Então, em outras palavras, ele quer dizer se o Brasil sai fortalecido com essas otimizações do processo de despacho alfandegário pela Receita Federal, né? Então, eu acho que não só o Brasil, né? Todos os países saem fortalecidos. Inclusive, esse foi o último tópico. Eu acho que nós, diante dessas dificuldades, tivemos a ganhar várias coisas, principalmente, né, no quesito desembaraço, que é a parte que eu posso falar com mais propriedade. Mas, ainda assim, a gente cita como a ponta do iceberg, porque ainda temos muito entraves, né, no Brasil, nessa parte, mas no todo o conjunto aí de logística, desembaraço do comércio exterior todo em si, nós ganhamos muito durante esse processo, né? Tivemos várias melhorias, várias agilizações, coisas que a gente teria que testar para ver se ia acontecer, né, na receita, nos órgãos internos, na própria empresa, as empresas também, que tinham medo do home office, várias empresas achavam que isso poderia não funcionar, funciona bem, e eu acho que o crescimento, todos os países agora vão ter um facilitador com isso aí. ok. Eu não sei se a Etra só exporta ou se também importa, se você quiser fazer alguma consideração sobre essa pergunta? Não, eu perdi um pouco aí. Tá. Se a Etra, na verdade, eu vou responder genericamente. O que vem para eliminar a burocracia ou transformar um meio mais rápido de se fazer os processos de importação ou exportação, tem que vir para ficar, porque nós sabemos que o Brasil é reconhecido pelas práticas burocráticas, né? E também é reconhecido por ser usado na utilização dos meios eletrônicos digitais. Então, acho que veio isso aí a somar. E deveria ficar, na minha visão, a prática deveria ficar para beneficiar, né, praticamente o país como um todo, não só a indústria, mas o país como um todo. Perfeito, Osias. E você, Marco? Alguma consideração a respeito? Bom, na questão sou muito a favor nessa questão tecnológica. Eu vi que o Brasil respondeu muito rápido, em confronto a outro país, em usar métodos também, solucionar problema burocrático como a assinatura digital de documentos, aceitação de formulários, sistemas burocráticos digitais, foi uma última coisa que aconteceu no Brasil, eu acho. Muito boa. Isso agilizou muitas coisas. Na ANAC, aparentemente, se faz tudo à distância agora, tudo. E antes a ANAC respondia em 2 semanas, 3, agora em 1 ou 2 horas a ANAC responde. Isso eu achei fantástico, absolutamente. Evolução. Isso agilizou muitas coisas, sabe? Home office também, eu acho que foi a última resposta. Tem funcionário público que acho que trabalhou até melhor, sabe? Em home office. Que bom. Que bom, que joia. Paulo, então deixo para ti fazer o último comentário sobre esse tema e, por gentileza, você pode encerrar esse nosso webinar. Paulo, se eu só puder fazer um comentário antes, desculpa interromper, mas o Osias matou a charada na questão do futuro. Nada vai adiantar, tudo isso que foi tomado, muitas das coisas, das atitudes que foram tomadas, elas ainda são por esse momento. Não estão definitivas nem pela Receita nem por outros órgãos. Quando acabar a pandemia, isso vai se manter? E essa seria a grande chave se o Brasil sai fortalecido ou não. Se eles derem 2 passos atrás, não mudou nada. Desculpa, Paulo. Não. Por favor, Felipe. Bom, não vou entrar nos aspectos macroeconômicos. Antes de nosso webinar com o engenheiro Rizzoli, tivemos um encontro com nossa associação de São Paulo. E, honestamente, a visão, os cenários macroeconômicos que uma famosa economista nos prospectou não são dos mais róseos. Mas tudo bem, não vou entrar no mérito. Gostaria, em primeiro lugar, de responder diretamente a observação do internauta
submetida a nós pelo Leo. Muitos anos atrás, no Vietnã, um amigo me fez observar, Paulo, mas vossa alfândega funciona como uma punição? Tudo é multar, punir, parar, travar, fiscalizar? E eu fiquei um pouco numa saia justa, mas Felipe e Tamires muito bem explanaram a nova, digamos assim, a nova tendência, o momento incipiente que desburocratizou um pouco as alfândegas brasileiras, que notoriamente são alfândegas extremamente burocráticas. Muito boa intervenção vossa a respeito do desembaraço, porque no Brasil nunca foi uma mera formalidade, assim como em outros países. É uma atividade importantíssima em qualquer processo de importação e de exportação. Sinceramente, espero, principalmente com a entrada já há anos no Brasil da AEO, ou seja, a certificação internacional das alfândegas para todos os operadores logísticos, que as alfândegas sejam sempre mais rápidas, por um benefício comum, como bem disse Osias, um benefício comum da economia. Hoje, o Brasil está desembaraçando 24 horas. Foram cunhados jargões técnicos brasileiros muito emblemáticos. Desembaraçamos no ar, sobre água, sobre rodas. Anos atrás, isso não era minimamente pensável. Sinceramente, espero que todo este legado da pandemia, que a pandemia nos trouxe, não seja perdido. Então, cabe a mim concluir agradecendo agora, em primeiro lugar, o colega Renato, que convidou tão ilustres palestrantes que iluminaram nossa tarde. Navegamos com o renomado Osias pela indústria automotiva, uma indústria que Womack Jones Ross define em um livro, Pedra Miliar para a indústria automotiva, define como a indústria das indústrias. Tão alta é a complexidade do sistema automotivo. Passamos pelas explanações do Felipe e da Tamires, que bem centraram o problema do desembaraço e as tendências atuais no Brasil. E, enfim, voamos percorrendo um sonho humano que parte pela lenda de Ícaro, Leonardo da Vinci, e chega até nossos dias com Marco Gabaldo, pelo fantástico mundo da aviação, pelo qual sou sinceramente apaixonado. Comentava antes com os colegas a respeito da mais linda máquina que jamais foi construída para voar, SR-71, Blackbird. Convido todos a estudar um pouco sobre esta máquina fantástica. Aqui nos despedimos. Na vida sempre teve uma missão, a de divulgar o conhecimento. Espero que nós todos, nesta tarde, tenhamos conseguido acrescentar um pouco de conhecimento logístico a todos vocês. Nosso muito obrigado e até o próximo webinar.